Olá turma, bom dia. Nós iremos dar continuidade do conteúdo de matemática, né, sobre o estudo das funções. Nós iremos trabalhar aqui a aula 5, tá? E na aula 5, o tema da aula 5 é função par, função ímpar, ou mais conhecido como paridade das funções, né? Uma função, nós vimos na aula passada que as funções podem ser crescente ou decrescente, né? E hoje a gente vai verificar quando é que uma função é par e quando é que uma função é ímpar, tá? Existem outras classificações de funções, que isso aí já é uma outra aula, tá bom? Teremos aí a parte teórica de funções, vamos ver aí como reconhecer uma função através do gráfico e através da função dada, fazer a verificação se realmente a função é par ou é ímpar, tá bom? Então, vamos analisar aqui o que eu coloquei aqui na lousa para vocês. Olha aqui, ó. Função par. Função par é aquela na qual f de menos x tem que ser igual a f de x, né? Ou seja, eu tenho uma função fx e essa função fx ela só vai ser uma função par se ela for igual a f de menos x, né? Se, no caso aqui, obedecer essa igualdade. Então, f de menos x igual a f de x para todo a x pertencente ao domínio da função, tá bom? Então, não se esqueçam da definição de função par. F de menos x tem que ser igual a f de x. Se vocês observarem esse gráfico aqui, ó, esse gráfico é de uma função quadrática, né, do segundo grau. Ela é uma função par, né? Por que ela é uma função par? Porque, observa aí, pessoal, que a f de menos x é igual a f de x. É como se vocês colocassem um espelho aqui e refletisse essa partezinha na outra parte, né? Simétrica. Observa que o gráfico ele é simétrico em relação a y, né? Então, se o gráfico ele é simétrico em relação a y, ela é uma função par, ok? Observações. Nessa função aqui, os valores simétricos de x, né? Na função par, nós vamos ter valores simétricos de x, nós vamos ter imagens iguais. Então, se os valores são simétricos em relação ao x e as imagens são iguais, ela é uma função par. E o gráfico das funções pares são simétricos em relação ao eixo y. São simétricos em relação ao eixo y. Imagine que essa partezinha aqui é igual a essa partezinha aqui. Então, isso aqui tem que ser simétrico, né? Tem que ser a mesma distância, ok? Se isso acontece, ela é uma função par. Tudo bem? Tranquilo? Então, não se esqueça da igualdade aqui, ó. F de menos x é igual a f de x. Função ímpar. Quando que uma função ela é ímpar? A função ela é considerada ímpar, né? É aquela na qual f de menos x é igual a menos f de x para todo a x pertencente ao domínio da função. Então, tem que obedecer essa igualdade aqui, ó. F de menos x é igual a menos f de x, certo? No exercício resolvido, vocês vão entender melhor essa ideia de f de menos x ser igual a menos f de x. F de menos x igual a f de x. Vocês vão entender melhor. E observe o gráfico de uma função ímpar. O gráfico de uma função ímpar, pessoal, no caso aqui, eles vão ser simétricos em relação à origem. Ó, em relação à origem, né? Então, se é simétrico em relação à origem, ela é uma função ímpar. Se é simétrico em relação ao eixo y, ela é uma função par. Tá bom? Observações. Na função ímpar, nós vamos ter valores simétricos de x normal, imagens simétricas. É muito importante vocês não esquecer. Função ímpar, valores simétricos de x, porém as imagens vão ser simétricas também. Função par, valores simétricos de x, imagens iguais, né? Se os valores são simétricos em relação ao x e as imagens são iguais, é função par. Se eu tenho valores simétricos em relação a x e as imagens são simétricas também, função ímpar. Professor, imagem é o quê? É os valores de y, tá bom? Não se esqueçam disso. Os gráficos das funções ímpares são simétricos em relação à origem, né? São simétricos em relação à origem. Então não se esqueçam desse detalhe também.
Ok? Vamos ver aqui a primeira aplicação para nós entendermos melhor essa situação. Por exemplo, verifique se os gráficos da pares representam funções pares ou ímpares. O que vocês analisam ali na letra A? É par ou é ímpar? Ela é ímpar, né, pessoal? Porque é simétrico a origem, ó. Está passando pela origem. Então, nesse caso aqui, é uma função ímpar, né? Por quê? Porque ela é simétrica à origem, certinho? Não se esqueça dessa partezinha aí. Próximo. Letra B. O que vocês acham na letra B? Né? Em relação ao eixo Y, então ela é uma função par. É simétrica em relação ao eixo Y. Isso aqui, pessoal, tem que ser igual a isso aqui. Ó, simétrica em relação ao eixo Y. Então, é uma função par. Então, é bem fácil de identificar no gráfico se a função é par ou é ímpar. Se é simétrica à origem, ó, se é simétrica à origem, ela é uma função ímpar. Se é simétrica em relação ao eixo Y, é uma função par. Letra C. Observa que essa função aí, pessoal, não existe nenhuma relação, né? Se é simétrica a x ou a origem, a y no caso, ou a origem desse gráfico. Então, nesse caso aqui, ó, não tem simetria, né? Então, essa função não é uma função, não é par e nem ímpar. Então, aí não tem uma paridade, né? Não existe paridade para essa função. Tranquilo? Bem fácil, né? De ser identificado. Então, nós vamos aí analisando o gráfico, né? Quando que uma função é par é ímpar, se a função ela é simétrica em relação ao eixo Y, ela é o quê? Ela é par. Se ela é simétrica ao eixo da origem, né? A origem, ela é o quê? Ímpar. Se não tem nenhuma relação de simetria, ela não vai ser par e nem ímpar, tá bom? Tranquilo? Vamos ver aqui a primeira aplicação, o segundo exemplo. Verifique se as funções são pares ou ímpares. Existem duas formas de você analisar se uma função é par ou é ímpar. Atribui valores simétricos para essas funções. Vou dizer aqui que o x é 2, certinho? E agora eu vou dizer que o x vai ser menos 2, sempre simétrico, 3, menos 3, 4, menos 4, para poder você verificar se a função é par ou é ímpar. Sempre valores iguais, porém simétricos, opostos. Então vamos substituir aqui, ó. Vamos substituir na função x é 2, vai ficar de 2. F de 2 é igual a x ao quadrado. Então 2 ao quadrado. Então, vamos lá? 2 ao quadrado é 4. Deixa aí. Agora vamos substituir o f de menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4 também. O que vocês observaram aí? Nós temos valores simétricos para x e a imagem são iguais, né? Então, se os valores são simétricos a x e a imagem é igual, ela vai ser uma função par ou uma função ímpar? Vai ser uma função par. Lembra aqui, ó? E valores simétricos de x, porém imagens iguais. Então, nesse caso aqui, logo, fx igual a x ao quadrado é uma função par, né? Então, bem fácil de ser identificado, não é isso? Valores simétricos de x, imagens iguais. Tranquilo? Uma outra forma de analisar isso aqui, pessoal, é fazendo da seguinte forma aqui, ó. Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado. F de x é igual a x ao quadrado, né? Eu vou dizer que o x é menos x. Pronto. Então, o x vai ser agora menos x. Então, f de menos x é igual a menos x ao quadrado é x ao quadrado. Mas quem é x ao quadrado? X ao quadrado é fx. Então, f de menos x é igual a f de x. É isso?
Então, olha aqui, ó. Então eu posso afirmar que f de x, né, que é igual a x ao quadrado, ela é uma função par, porque obedece essa relaçãozinha aqui, ó. F de menos x é igual a f de x. Então quando você faz essa demonstração, você percebe que gera uma função par, tá bom? Então tem essa forma e essa daqui, tá? Exemplo B, vamos lá. F de x é igual a x ao cubo, uma função par ou uma função ímpar. Vamos atribuir valores. Vou dizer aqui que vamos colocar os mesmos valores, mas podem ser valores diferentes, tá? Não tem problema nenhum não. Deixa eu ver aqui, 2 mesmo valor. Então eu vou chamar aqui o x de 2 e depois eu vou chamar o x de menos 2. Vamos lá. Quando tiver x, coloca 2. Então vai ficar 2 ao cubo, que vai dar quanto? 8. Opa, vamos colocar o 2 aqui. Então f de 2 é igual a 8, deixa aí. Agora vamos substituir o f de menos 2. Então menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo é menos 8. Opa! O que nós tivemos aqui? Valores simétricos para x e valores simétricos, né, para a imagem. Imagens simétricas e valores de x simétrico. Então, logo, a função fx igual a x ao cubo é ímpar. Não é isso? Para ser ímpar, valores simétricos de x, imagem simétrica. O que aconteceu aqui, ó? Valores simétricos de x, imagens simétricas. Tranquilo? Posso fazer também a mesma verificação fazendo a substituição, né? fx é igual a x ao cubo, né? Então vamos dizer que o x seja menos x. Então, ficou assim, ó, menos x ao cubo. Ficou menos x ao cubo. Mas quem é x ao cubo? É a f de x. Então, f de menos x vai ser igual a menos f de x. Ok? Então, também aqui, ó, f de menos x é igual a menos f de x. Então, eu posso afirmar que essa função é ímpar, né, demonstrando dessa forma aqui. Tranquilo? Vamos já continuar. Então, próximo. Vamos verificar essa função aqui, se é par ou é ímpar. Vamos atribuir valores. Vou dizer que x é 3, x é menos 3, né? Tem que ser opostos. Vamos lá. F de x, onde tiver x, coloca 3. Vamos ficar 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Deixa aí. Agora o menos 3. Onde tiver x, coloca menos 3. Está negativo, coloca entre parênteses. 2 vezes menos 3 mais 1. 2 vezes menos 3, menos 6. Eu vou passo a passo aqui. Menos 6 mais 1, menos 5. Olha aqui, pessoal. Valores simétricos para x, mas as imagens não são iguais e nem são simétricas, são totalmente diferentes. Então eu posso afirmar para vocês, logo, fx igual a 2x mais 1 não é par e nem ímpar. Então não é par e nem uma função ímpar, né? Nem precisa eu fazer a demonstração, né, como eu fiz nas outras, porque não vai obedecer à regrinha que nós temos das funções pares e funções ímpares, tá? Então, para ser uma função par, valores simétricos de x, imagens iguais, né? E o gráfico das funções pares são simétricos em relação ao eixo y, né? E tem que obedecer essa igualdade, né? F de menos x é igual a f de x, tá bom? Para todo x pertencente ao domínio. E para ser uma função ímpar, né? F de menos x tem que ser igual a menos f de x, né? E observações, valores simétricos de x, imagens simétricas, né? E os gráficos das funções ímpares são simétricos em relação à origem. Não se esqueçam dessas informações. Tudo bem?
Então, nós temos aqui duas formas de verificar se a função é par ou é ímpar. Façam a primeira e façam a segunda para ter toda a certeza possível. Nesse caso aqui, ó, da letra C, não é par e nem ímpar porque não tem imagens simétricas, não tem imagens iguais. Professor, mas os x são simétricos, mas a imagem não obedece nenhuma relação, tá bom? Gente, a gente vai ver mais outros exemplos, tá bom? Para dar continuidade desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula, né? A aula 5, sobre paridade das funções, ou seja, verificar se uma função é par ou uma função é ímpar. Tranquilo? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.